Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lília Schwartz e pelo Flávio Gomes, publicado pela Companhia das Letras. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os capítulos 36, 37, 38, 39 e 40. Peço desculpas pela abertura mais séria que eu fiz dessa vez, é porque eu vou falar sobre algumas notícias horríveis que aconteceram agora no mês de setembro, relacionadas a racismo. Mas antes disso, só queria lembrar vocês que esse vídeo é parte de uma leitura conjunta que eu estou fazendo com o Darwin, do canal Seleção Literária. Nós estamos lendo 5 verbetes desse livro por mês e fazendo vídeos alternados. Então no mês de agosto o vídeo foi do Darwin, não deixem de olhar o vídeo dele, tá aí no box de descrição. Como sempre, um vídeo sensacional. E o vídeo de setembro coube a mim falar dos artigos 36 a 40, que calhou de serem todos os artigos da letra M. Memórias do cativeiro, mineração escravista, morte e rituais fúnebres, movimentos sociais abolicionistas e mulher, corpo e maternidade. Vou deixar o livro aqui atrás, para não precisar ficar segurando esse tijolão. E eu vou deixar também para vocês aqui o link da playlist que a gente está fazendo. Então, todos os vídeos que eu e o Darwin lançamos a respeito do Dicionário da Escravidão e Liberdade estão nessa playlist que eu coloquei aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Então hoje eu tô muito abalada agora, eu tô gravando no dia 22 de setembro de 2019 e esse mês de setembro a gente teve, como eu falei, casos absurdos de racismo, absurdos ainda que cotidianos no nosso país, infelizmente, e é por isso que tem tudo a ver com a leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade. Eu faço questão de trazer para vocês essas notícias porque são uma realidade muito feia do nosso país. E ainda assim muito constante. Então a primeira notícia que eu trouxe para vocês aconteceu no dia 2 de setembro de 2019. Um jovem negro de 17 anos, cujo nome não foi revelado, pelo menos até o momento que eu tô gravando. Esse jovem foi amordaçado, amarrado nu e chicoteado, aparentemente por ter roubado uma barra de chocolate num supermercado Ricoh, na cidade de São Paulo. Na verdade, nem interessa o fato dele ter roubado uma barra de chocolate, né? Ou qualquer coisa. Trata-se de um castigo extremamente, além de cruel, doloroso, muito simbólico, né? O açoite, a utilização do chicote para punir é totalmente conectado com as raízes escravistas do nosso país, com as raízes racistas, e é inadmissível que isso aconteça. A gente sabe que se fosse um jovem branco isso não aconteceria. E se acontecesse, tomaria proporções muito diferentes das que tomaram. Ainda que esse caso tenha sido mostrado na mídia, com certeza se fosse um jovem branco, geraria um escândalo muito maior do que gerou, protestos. E fora a humilhação de estar nu, né, de ser colocado nu, amordaçado, isso não é justiça, isso é violência pura e simples. Se ele roubou uma barra de chocolate, ele deve ser levado à justiça e não punido com as próprias mãos, né? E o outro caso que eu queria falar, que ocorreu no dia 20 de setembro, então como eu tô gravando dia 22, aconteceu faz 2 dias, na noite de sexta-feira, a menina Ágata, de apenas 8 anos de idade, foi assassinada no Complexo do Alemão. A Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que foi num confronto entre a polícia e bandidos, e algumas pessoas que estavam lá no momento, inclusive o avô da própria menina, dizem que não foi confronto, que foi tiro da própria polícia militar. Foi um tiro nas costas, a Ágata estava voltando para casa numa Kombi e foi assassinada. Ela estava voltando para casa e não voltou, né? Eu não sei nem colocar em palavras o quão forte é isso, o quão triste é isso, o quão violento, agressivo, absurdo. Me decepciona muito imaginar que isso está acontecendo no Brasil. Imaginar não, saber que isso está acontecendo no Brasil, que esse tipo de acontecimento está sendo defendido por muita gente. Eu não entendo como isso pode acontecer. Não me interessa a sua posição política, mas se você não entende a morte de uma menina de 8 anos como um absurdo, eu não sei como conversar.
E enfim, eu li algumas informações de que a Agatha foi a 16ª criança no Grande Rio, né, que foi baleada nesse ano de 2019. E ela foi a 5ª criança a morrer nesse processo, né, em decorrência dos ferimentos de bala. E além de tudo, né, além da apatia de grande parte da população, não só apatia, mas às vezes o apoio também a esse tipo de crime, o silêncio do poder público, também da iniciativa privada, mas principalmente do poder público, para mim é ensurdecedor. Então, assim, eu tô falando tudo isso, eu tô muito chateada, não sei se dá para perceber, e eu sou uma pessoa que tá um pouco distante dessa realidade, né, ou bastante distante. Eu sou branca, eu moro em São Paulo, numa região bastante privilegiada. Eu não sei pelo que essas pessoas negras de periferia passam todos os dias. E eu tô tentando lutar com as armas que eu tenho, assim, todos os dias contra o racismo estrutural que a gente vive. Todo mundo está inserido nesse contexto racista no nosso país. É exatamente isso que o livro Dicionário da Escravidão e Liberdade traz. Mas todo mundo deveria tentar sair dessa lógica, né? E o jeito que eu tô tentando é pela leitura, é pela divulgação, é fazendo vídeos, conversando com as pessoas ao meu redor. E eu não sei se isso é suficiente, mas por enquanto é o que eu consigo fazer, assim. Enfim, o que eu queria dizer é que esse tipo de notícia não está sendo casual nos meus vídeos e nos vídeos do Darwin. A gente todo mês apresenta pelo menos uma notícia de racismo e desses casos escandalosos que aparecem na mídia, porque na verdade, se fosse noticiar todos os casos de racismo que acontecem no Brasil por dia, a gente ia ter que ficar aqui sei lá quanto tempo, né? O dia inteiro, basicamente, gravando vídeo para falar sobre isso, porque são centenas de casos diários, para não falar milhares, e que não chegam à imprensa. Então as violências cotidianas estão debaixo dos nossos olhos todos os dias. E a gente precisa combater isso com as armas que temos, mesmo que essas armas sejam palavras. O racismo é uma ferida aberta no Brasil, a gente pouco discute, a gente pouco tenta curar isso, e esse que é o problema, né? A ferida aberta, ela infecciona. Eu acho que a nossa sociedade está mostrando isso. Enfim, vamos aos artigos do livro. Quanto aos artigos que o Darwin falou no mês de agosto, os artigos 31 a 35, o primeiro artigo que o Darwin analisou em agosto foi sobre as irmandades, que são associações religiosas, geralmente ligadas a um santo padroeiro, alguma coisa assim, e que eram irmandades de solidariedade, associações de solidariedade entre pessoas. Podia ser pessoas brancas, podia ser pessoas pardas, podia ser pessoas negras, podia abarcar só africanos, podia abarcar só pessoas de uma determinada região, de uma etnia, de uma afinidade profissional, né, uma atividade profissional específica. Enfim, as irmandades, elas têm toda uma carinha, e eram movimentos de ajuda mútua e de resistência. A gente sempre lembra que os associativismos negros, seja no pré-abolição, seja no pós-abolição, foram movimentos fundamentais, porque o Estado não garantiu para essas pessoas nenhuma inserção na sociedade, nenhuma inserção digna na sociedade. Então era por meio dessa ajuda mútua, dessa solidariedade, que as pessoas negras conseguiram sobreviver e conseguiram viver melhor do que elas viveriam se estivessem separadas, né? Então se não houvesse esse tipo de associativismo. O segundo artigo do Darwin foi sobre legislação emancipacionista de 1871, que é a Lei do Ventre Livre, e de 1885, que falou sobre a construção dessas duas leis, os debates legislativos que aconteceram, as resistências e as concessões que essas leis emancipacionistas geraram aqui no Brasil entre diversos grupos. Esse artigo foi muito interessante porque ele mostra como o lado dos proprietários foi muito bem representado, né, durante todo esse período. A abolição da escravidão no Brasil não foi algo completamente espontâneo, e foi muito bem pensado, foi muito bem controlado pelas elites para que elas perdessem o mínimo de dinheiro possível, o mínimo de propriedade possível. E eu achei interessante também que nesse artigo a autora é a Joseli Maria Nunes Mendonça, e ela falou que o judiciário passou a ser um campo de luta dos próprios escravizados e libertos.
além do movimento abolicionista também. Tem também um artigo sobre a Lei de 1831, que fala sobre a primeira lei brasileira a proibir o tráfico de escravos, que é a tal da lei para inglês ver. Ela não foi uma lei que não pegou, entre aspas, né? Ela oficialmente existiu, mas na prática não foi fiscalizada, não foi aplicada. Mas os dois artigos, preciso falar isso, teve 2 artigos em agosto que eu amei muito. Foram esses 2 últimos que eu vou mencionar agora. Um deles chama-se Letramento e Escolas, da Maria Cristina Cortez Wissenbach. A Wissenbach é professora da USP de História da África, na graduação, e nesse texto ela vai falar sobre a importância do letramento, ou melhor, a importância que teve o letramento nos processos de colonização, nos processos de tráfico de escravos, porque a gente tem que lembrar que a educação formal era um instrumento tão forte de libertação e de questionamento da ordem vigente que ela foi proibida para pessoas escravizadas e para forros, né? Então para as pessoas libertas. Tem um dado que é de 1872, só 15% da população brasileira total se declarava alfabetizada. E ainda assim, a Wissenbach mostra que existiam escribas entre essas pessoas escravizadas. Existem documentos escritos por essas pessoas, ainda hoje, né, que a gente consegue resgatar, cartas, petições por liberdade. E isso vira uma fonte histórica muito rica da vivência dessas pessoas. Tem um trecho aqui da página 295 que fala o seguinte: a prática da escrita, quando exercida por escravos e escravas, libertos e libertas, principalmente na atmosfera de sublevações sociais das décadas de 1870 e 1880, não só levantava a suspeita, como denotava uma atitude de arrogância, uma vez que, na visão da sociedade hegemônica, pressupunha o uso de um código que se mantinha privilégio exclusivo da elite e que não fazia parte dos atributos pensados para a classe dos escravizados. Eu achei essa passagem muito forte e me remete a vários discursos que eu ouço por aí a respeito de pessoas negras, de pessoas pobres entrando nas universidades, por meio de cotas raciais principalmente, né? Como se isso fosse exclusividade de uma parcela da população e uma parcela bem específica, né? Rica, branca ou de classe média, enfim. É muito importante perceber que a educação formal, a escrita, a leitura, são meios fundamentais de inserção das pessoas na sociedade e de aplicação real da cidadania. Com certeza esse artigo da Wissenbach foi um dos melhores textos que eu li no dicionário até agora, na minha opinião, né? Foi um dos meus favoritos. E o outro muito, muito bacana que vem em seguida, o último que o Darwin leu, chama-se Literatura e Escravidão, do Sidney Chalhoub. Artigo magnífico, é outro dos melhores do livro, em que o Chalhoub ele desvela para o leitor várias maneiras pelas quais a escravidão aparece na literatura oitocentista do Brasil, na literatura do século XIX. Então ele vai falar de Machado de Assis, de Maria Firmina dos Reis, Bernardo Guimarães, Duarte Badaró, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, entre outros. E é muito interessante porque esses autores retratam a escravidão de uma maneira crítica, só que no texto essa escravidão aparece como naturalizada, quase que invisível, de tão normal que era considerada, né? E ao mesmo tempo esses autores conseguem evidenciar várias violências e agressões, como separação de famílias, estupros. E um dos destaques também que o Chalhoub faz é em relação ao livro do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, que tem uma personagem que é a mulata. Então ele também denuncia como isso aparece de forma racista, de forma preconceituosa, né? No caso, a mulata tem uma sexualidade muito exagerada. Enfim, ele vai analisando vários textos e eu achei sensacional também esse verbete. Vamos então, finalmente, aos meus verbetes de setembro, começando pelo Memórias do Cativeiro, da Hebe Matos e do Robson Luiz Machado Martins. Eu achei esse um artigo diferente de todos os outros, porque os dois autores contam um projeto de pesquisa que eles realizaram na UF, a Universidade Federal Fluminense, e é um projeto chamado Memórias do Cativeiro, que é o título do verbete, em que eles entrevistaram camponeses negros das antigas áreas cafeeiras da região sudeste, e eles contabilizaram mais de 300 horas de entrevistas com esse projeto, e esse artigo trata da importância da história oral como fonte, nesse caso da escravidão no Brasil,
porque a história oral ela é um método de resgate de memórias. E nesse caso tem a ver com memórias familiares dessas pessoas que foram entrevistadas, cujos antepassados tinham sido escravizados, né? Tinham essa experiência do cativeiro. E é interessante porque, ao narrar o projeto, os autores do artigo também revelam pra gente que eles observaram uma nova construção de identidade dos camponeses, dos quilombolas, uma certa identidade coletiva, porque eles começam a relatar heranças culturais, heranças sociais. Um dos exemplos dados a respeito dessa construção de uma memória coletiva é o do caxambu, que é um batuque e que revela o que eles chamam na página 312 de um repertório de memória coletiva de longa duração. Então é um artigo muito bacana e bem diferente porque ele fala especificamente sobre um projeto de pesquisa. O artigo 37 chama-se Mineração Escravista, é do Douglas Cole Libby, e como o próprio título já denuncia, esse artigo fala sobre a escravidão na época da mineração, principalmente no interior da região sudeste, né, nas Minas Gerais, e fala muito sobre a chegada dos cativos nas minas, por que rotas vieram, que origem tinham, fala um pouco dos indígenas também nesse caso, e o Libby, esse autor desse artigo, mostra como a escravidão foi uma instituição central para que a mineração pudesse ocorrer. Além de falar da quantidade, da proveniência das pessoas escravizadas nas regiões mineradoras, esse verbete também fala da organização que acontecia do trabalho ali nas minas, do aumento do número de alforrias em relação aos anos anteriores, porque é justamente nesse período que os escravos conseguem armazenar algum pecúlio, né? Então guardar um tanto de dinheiro para comprar sua própria liberdade. A gente diz que nesse período da mineração, além de a urbanização aumentar e a demografia do Brasil se modificar bastante, porque o eixo populacional, o eixo urbano, passa do Nordeste para o Sudeste, ainda aumenta a mobilidade social justamente por conta das alforrias e aumentam as camadas médias da população. Antes a gente pensava muito em termos duais de senhores e escravos, né? E agora você tem muitas pessoas livres, mesmo que pobres, mas camadas intermediárias ali da pirâmide social, vivendo no Brasil, né? Ele fala também nesse artigo da importância das irmandades, das religiosidades, dos quilombos, enfim, da coxa de retalhos que era o padrão demográfico daquela região. Aliás, o que me chamou a atenção nesse artigo foi que passa bastante a impressão da grande diversidade de pessoas, mas também de atividades que tinham ali nas minas, no Brasil setecentista, que é uma coisa que a gente procura ressaltar nas aulas de história na escola. Então, se você for professor, vale a pena dar uma lida nesse artigo, porque ele parece que traz à vida o momento minerador do Brasil. Deixa tudo muito dinâmico, que é o que a gente procura passar em sala de aula, né? O que não significa que, nesse momento, houvesse uma harmonia entre as pessoas que ali viviam, principalmente pessoas de classes sociais e de etnias diferentes. Então, a hierarquização da sociedade permanecia, embora a mobilidade social aumentasse, né? O artigo 38 é intitulado Morte e Rituais Fúnebres, é da Cláudia Rodrigues, e ela vai falar como é que os rituais fúnebres e a ausência desses rituais também refletiam, e aí eu vou citar o que ela fala na página 322, então como é que essas cerimônias fúnebres refletiam a diversidade de posições, origens e vínculos sociais daquele que deixava o mundo. Ou seja, como é que esses rituais fúnebres espelhavam de uma certa forma a hierarquia a hierarquia social que havia no Brasil. Então você tem de um lado funerais pomposos, caros, repletos de cerimônias, com muitos sacerdotes, encomendações das almas e missas e cortejo fúnebre e tudo isso. Essas coisas denunciavam que o morto era uma pessoa de elite, obviamente, uma pessoa que podia pagar por todo esse cerimonial elaborado. E por outro lado, você tem os pobres, os escravos, os indigentes, os suicidas e os executados, geralmente excluídos desse tipo de ritual, né? Muitas vezes essas pessoas eram sepultadas em áreas não religiosas, ou seja, em cemitérios que eram separados das igrejas, e na maioria das vezes sem cerimônia, né? A autora diz o seguinte, na página 324,
que quanto mais distantes do universo da escravidão, mais os alforriados e seus descendentes se aproximavam dos rituais adotados entre os livres brancos, com o objetivo de afirmar a situação de liberdade e sua distinção em relação às demais pessoas de sua própria condição. Então a gente tem a morte como um símbolo muito poderoso do poder de quem estava vivo antes, né? Uma pessoa que se libertava da escravidão fazia questão de deixar um dinheiro direcionado para o funeral, para cerimônias, para mostrar que ela não era escravizada, né? Que ela não era inferior, ou pelo menos a mais inferior dentro da sociedade. E daí a gente nota de novo a importância de diversos associativismos negros, porque essas associações de pessoas negras, como as Irmandades, por exemplo, elas forneciam uma ajuda em caso de morte. Tinha direito a esse auxílio fúnebre, que geralmente englobava um sepultamento com uma cerimônia simples. Eu achei legal porque a autora ela fala do padrão geral, que é esse que eu mencionei, mas também cita as exceções à regra. Então, por exemplo, alguns escravos eram sepultados dentro de igrejas. Só que essas exceções só confirmam a ideia de uma hierarquia social, porque dentro das próprias senzalas havia essa diferenciação, né? Existiam elites escravas, entre aspas. Além de mencionar as exceções nesse sentido, a autora também toma cuidado de falar que nas áreas urbanas e nas áreas rurais essas cerimônias se davam de forma diferente, das diferenças entre escravizados e libertos. Legal também falar da diferença de africanização dos rituais. Variava, né? Os rituais fúnebres no Brasil iam desde totalmente católicos até totalmente africanizados e tudo que havia no meio, misturas de todos os tipos, né? Que é o sincretismo religioso. Então, nesse artigo, para mim, foi muito interessante ver os simbolismos ligados à morte e à vida, claro, e como isso estava completamente conectado com uma diferenciação social, que no Brasil sempre foi uma coisa hipervalorizada, né? Um fator hipervalorizado. Até na morte, a sociedade brasileira se esforçava, se preocupava em criar uma hierarquia social muito clara. Muito interessante da gente pensar. E meio assustador também. O penúltimo artigo de setembro chama-se Movimentos Sociais Abolicionistas, da Vlamira Albuquerque. E eu adorei, porque o texto já começa falando sobre quantos movimentos e lutas de pessoas negras contra a escravidão foi fundamental para abalar as estruturas escravagistas do nosso país. Porque quando a gente pensa em abolicionismo, a gente já pensa em discursos políticos, em advogados, em jornalistas, geralmente brancos, né? Que no século XIX acabaram tomando a causa da abolição para si e que se esforçaram para contribuir com o fim da escravidão. Às vezes para garantir a segurança dos próprios brancos, inclusive, né? Porque era muito generalizado o medo de que as pessoas negras se revoltassem e fossem violentas contra os brancos, que era exatamente o que os brancos faziam contra os negros, né? O medo era que isso se invertesse. Mas o que possibilitou que o fim da escravidão fosse considerado no Brasil foi justamente a luta das pessoas negras. Então, homicídios de senhores, proliferação de quilombos, rebeliões, fugas, as próprias notícias de quilombos que se espalhavam pelas fazendas eram muito importantes, justamente porque os senhores ficavam com medo do que os negros poderiam fazer com eles. E a partir daí começou-se a se considerar como nós podemos abrandar ou evitar que esse tipo de situação aconteça. Porque a Revolução Haitiana foi o maior exemplo de uma revolta escrava bem-sucedida. Então o movimento abolicionista se inicia em meados do século XIX, lá por volta da década de 1860, e contou com a liderança de diversos homens e mulheres negros, como Luiz Gama, o José do Patrocínio, para citar só os nomes mais conhecidos. E além disso, a autora menciona uma informação que eu particularmente desconhecia, a de que diversas associações de pessoas negras se engajaram ativamente nessa luta contra a escravidão. Olha aí as associações de novo, né? Os associativismos negros. Tá me impressionando porque essas sociedades, elas são meio que onipresentes. Isso é outra coisa que o livro tá me mostrando, assim, de tanto que mencionam as associações de pessoas negras, tá me mostrando quanto
isso foi forte, o quanto isso foi importante para a organização de movimentos, para a reivindicação de direitos, para a consolidação de direitos também. Muito bacana. Parece que a Associação dos Padeiros foi uma das mais ativas no sentido abolicionista, a dos artistas também, e ela falou das tipografias, porque por meio das tipografias surgiu um movimento abolicionista bastante engajado e que vai ajudar a espalhar notícias relacionadas à defesa da abolição e também empenhadas em denunciar as atrocidades do sistema escravista. E é interessante a gente pensar que enquanto as pessoas brancas argumentavam pelo fim da escravidão, dizendo que ela atrasava e que ela emperrava o desenvolvimento econômico do país, as pessoas negras se focavam em libertar os escravizados e garantir para eles liberdade de direito e acesso pleno à cidadania. Isso quer dizer acesso à terra e à educação formal, por exemplo. Então a gente vê que é uma visão muito mais rica, muito mais humana do que a das pessoas brancas, que era mais retórica, né? Enquanto a das pessoas negras era mais prática e visava mudar a vida das pessoas efetivamente e não apenas o plano econômico. Eu gostei muito, muito desse artigo, bem mais do que eu achei que eu gostaria, porque na verdade a minha expectativa era que esse artigo se focasse nos trâmites jurídicos, na cronologia ou, sei lá, mesmo nos debates parlamentares a respeito da questão da extinção da escravidão. Mas eu achei que a autora trouxe muito bem os aspectos mais cotidianos e mais empolgantes dessa questão da abolição. E, finalmente, o último artigo do mês de setembro chama-se Mulher, Corpo e Maternidade, da Maria Helena Pereira Toledo Machado. E esse texto também começa lindamente, dando um tapa na nossa cara, questionando o fato de que muitas vezes são ignorados nos estudos sobre escravidão, os escravizados são tratados como um bloco só. E, na verdade, existem diferenças muito importantes. Nesse caso do artigo, a autora vai se fixar nas relações de gênero, né? Então, uma mulher escravizada tinha uma experiência completamente diferente da de um homem escravizado. E isso tem que ser levado em conta nas pesquisas. Então, se você for pensar, um casamento entre duas pessoas escravizadas, entre um homem e uma mulher, tem pesos diferentes para os dois. Olha só, na página 335, a autora fala o seguinte: casamento e reprodução pressupunham cumprir uma dupla jornada de trabalho e submeter-se a uma dupla sujeição ao senhor e ao marido. Imagina que a mulher engravida, e isso faz toda a diferença num contexto de escravidão, né? A pessoa trabalhar com um barrigão e depois com um bebê recém-nascido é completamente diferente da pessoa trabalhar com o seu corpo do jeito que ela está acostumada sempre. E essa autora Machado, né, a autora do verbete, cita uma historiadora norte-americana chamada Jennifer Morgan, que estuda papel de gênero na sociedade escravista da América Inglesa. E olha só o que ela destaca na página 335, abre aspas, a centralidade da mulher escrava enquanto trabalhadora e reprodutora na constituição do sistema escravista atlântico, fecha aspas. E isso me lembrou o livro da Silvia Federici, que foi lançado há pouco tempo pela editora Elefante, aquele livro chamado O Ponto Zero da Revolução, porque a gente fala muito sobre o papel produtivo dos escravizados, né? Então, de produzir coisas materiais, mas a gente não fala, quase não fala, do papel reprodutor, não só o produtor, mas o papel reprodutor que a mulher carrega no seu próprio corpo e que é fundamental para a manutenção de um sistema que depende de pessoas. Um ponto sobre o qual eu nunca tinha pensado, que foi trazido nesse artigo, é o quão importante foi para o sistema escravista um princípio chamado partus sequitur ventrem, que é uma lei indiscutível, segundo a qual o bebê tem o mesmo status da sua mãe, né? Ou seja, o filho ou a filha tem a mesma condição jurídica da mãe. E isso é bizarro, porque impõe a condição de escravizado não só à pessoa, mas aos descendentes dessa pessoa. Naturaliza a escravidão de uma certa maneira, de forma que essa escravidão se prolonga, né, de uma forma muito mais intensa, muito mais duradoura, muito mais sólida. E, além disso, é um princípio regulatório da reprodução feminina. Então, sobre isso tem uma frase bem forte aí no livro, na página 337, que diz o seguinte, abre aspas, ao colocarem a mulher
escrava no papel de dupla protetora de riqueza escravista, os princípios acima elencados acabaram sublinhando a centralidade do corpo da escravizada como o próprio locus da escravidão. Gente, isso é muito forte. Além da gravidez, do pós-parto também, que a autora trata no artigo, a questão do estupro também é colocada, né? Afinal, é um tema muito importante quando a gente fala da condição da mulher negra na escravidão, juntamente com a hipersexualização dessas mulheres. Então, tudo isso é abordado no artigo. E a autora consegue mencionar também algumas maneiras pelas quais as mulheres escravizadas tentavam tomar o controle do seu próprio corpo, por meio de métodos contraceptivos, abortos. Essas eram formas de tentar realmente dominar, né, os seus próprios desejos reprodutivos, de não deixar isso à mercê de outras pessoas. Embora seja difícil de medir pelos documentos que se tem a extensão dessas práticas todas. A gente não sabe se isso era muito cotidiano, se isso era mais uma exceção do que uma regra. E ela fala também de como os laços de afeto da mãe com os filhos eram também um modo de resistência muito importante. E também a questão da mortalidade infantil, da mortalidade materna, são colocados como pontos de reflexão nesse artigo. Então finalizamos. Dessa minha leva de 5 artigos no mês de setembro, os que eu mais gostei foram o Movimentos Sociais Abolicionistas, que fala muito sobre essa resistência, né? E Mulher, Corpo e Maternidade. Queria só lembrar agora no final que vocês podem acompanhar a nossa leitura conjunta. Agora no mês de outubro nós leremos os artigos 41 a 45 e novembro 46 a 50. E aí a gente finaliza, mas vocês podem ler com a gente porque esses artigos não têm ordem específica, eles só estão em ordem alfabética, mas um não depende do outro. Então você pode começar a ler por qualquer artigo que você quiser, tá bom? Muito obrigada, desculpa aí a extensão do vídeo, aqui tem muita coisa para falar. Não só sobre o livro, mas sobre a nossa realidade, né? Como eu mencionei no início. E é isso, vamos lendo, vamos estudando, vamos divulgando esses dados que muitas vezes são mascarados ou maquiados de forma a parecerem menos violentos e menos importantes do que eles são de fato, né? Obrigada por terem assistido, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim e um comentário se possível, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.